Queridos, saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Que bom podermos voltar aqui em Jacksonville. Que bom rever você. Estes rostinhos amáveis, estes rostinhos queridos, queremos dizer que nós os amamos de todo o coração. Parte da nossa vida está aqui. Aqui vivemos na Flórida por 6 anos. E Deus nos deu o privilégio de iniciar com vocês aqui este grande projeto, esta bênção que é o espaço Novo Tempo aqui em Jacksonville. Aos nossos queridos que estão assistindo pela internet, que Deus estenda as bênçãos também sobre vocês. Que a bênção de Deus alcance você aonde você está. Antes de iniciar o estudo e a leitura da palavra de Deus, nós queremos mais uma vez implorar a bênção do Senhor. Pai Santo, invocamos a tua bênção. Ao abrirmos a tua palavra neste momento, pedimos que fale o Senhor, não o homem, mas que a mensagem venha do Senhor, do teu trono de graça. Unge a mim e aos meus queridos para entendermos a tua mensagem, pois é em nome de Jesus que suplicamos. Amém, Senhor. A mensagem para hoje, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus: escolhidos, provados e glorificados. Você tem alguma dúvida de que você é escolhido de Deus, escolhida de Deus? Será que Deus escolhe as pessoas? Ou você é que escolhe a Deus? Será que Jesus Cristo morreu por alguns e não por outros? Ou será que João 3,16 é realmente verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, sem exceção, sem discriminação, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, você escolhe Jesus. Mas antes de você escolher Jesus, Deus escolheu você. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É isso que diz em Apocalipse 13, verso 8. Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, quando nós nascemos, ou antes de nós nascermos, já existia um plano de salvação para mim, para você. Nós já estávamos na lista de Deus para sermos salvos. Então, nós somos escolhidos de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, vamos ler então o capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, vamos ver os versos 5 até o verso 9. Deuteronômio, capítulo 7, e os versos 5 até o verso 9. Aqui nós lemos: porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas. Quando você lê quebrareis as suas estátuas, entende como obeliscos. O que é mesmo? Obeliscos, pilares, em homenagem e adoração ao sol. Isso existia na cultura do mundo pagão, e existia também infiltrado no meio do povo de Deus, adoração ao sol. Por isso Deus pediu para que o seu povo destruísse o quê? As estátuas, os pilares, os obeliscos, e cortareis os seus bosques, porque adoravam os deuses nos bosques, construindo seus altares na frente das árvores. Destruireis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Deus tinha que ter um povo para fazer isso. Deus não enviaria anjos para queimar os bosques, nem para destruir as estátuas, os pilares, os obeliscos, a idolatria. Deus escolheu um povo. Aqui diz o verso 6. Quem Deus escolheu? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus.
O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Deus escolheu no passado um povo, Israel, literal, para cumprir com a sua missão na terra, para ser o remanescente, os filhos de Deus, em oposição, em contraste com os filhos dos homens, uma semente santa, os santos do Altíssimo vivendo na terra, para cumprir com o plano de Deus, que era derrubar os altares, quebrar as estátuas, e obeliscos e pilares, cortar os bosques, queimar a fogo as imagens de escultura. Deus escolheu este povo. E agora o verso 7 diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque por causa da vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus não escolheu a Israel porque eles eram melhores do que os outros, nem porque eram em maior número do que os outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus escolheu você, não porque você é melhor do que os outros, não porque a sua casa, a sua família é superior às dos outros, mas Deus escolheu você para que você cumpra com a missão que Ele tem para você. Se você aceita a missão de Deus, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Deus não nos escolhe para nada, Deus nos escolhe para uma missão. Eu fui escolhido para uma missão, quer eu queira, quer eu não queira, eu tenho que pregar, eu tenho que amar aquilo que eu prego, eu tenho que ter o meu coração nessa mensagem, porque Deus me deu esta missão, eu a cumpro com prazer, com alegria, porque Deus me chamou para isso. Mas não é somente eu, você também tem que se sentir escolhido por Deus. O que nós estamos lendo aqui não foi escrito para o passado, não é para o Israel literal, que nem existe mais como nação escolhida, como povo escolhido de Deus. Israel não é mais a nação e o povo escolhido, eles falharam, mas Deus tem no Novo Testamento, neste novo concerto, um novo remanescente, uma nova semente de santos na terra para cumprir com esta missão. E o verso 8 diz: porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus e Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Queridos, aqui está o chamado e a escolha de Deus. Agora o verso 13 a 15. E amar-te-á, Ele promete te amar e abençoar-te-á. Deus abençoa e Deus ama aqueles que Ele escolhe. Você pode rejeitar a escolha de Deus, Ele deu livre-arbítrio, mas aqueles que aceitam a escolha de Deus, Deus os ama e Deus os abençoa, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. É Deus que desvia. Vivemos num mundo pesteado, cheio de pestes, epidemias, pandemias. Queridos, é Deus que desvia de você toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Queridos, Deus escolhe, Deus chama, Deus abençoa, mas Deus também prova. E qual é a prova que Ele fez para Israel do tempo antigo? E qual é a prova que Deus faz para o Israel moderno hoje,
que são os lares cristãos que levantam a bandeira de Emanuel, a bandeira ensanguentada de Emanuel, Jesus Cristo, morto e ressurreto ao céu, assunto ao céu. Queridos, Deus tem uma missão para você. Os versos que nós lemos deixam claro que Israel era o povo escolhido, mas eles falharam, não cumpriram com a missão de Deus. Os versos que nós lemos deixam claro de que Deus abençoa os que Ele chama, mas Deus não diz que só chamaria para abençoar, mas sim para cumprir com uma missão. Cumprir com a missão. Seriam provados. Intencionalmente Deus quer nos provar. Deus prova a todos. Provou Adão e Eva no jardim do Éden, porque não provaria a mim e a você? Jesus Cristo foi provado, Daniel foi provado, testado, os amigos de Daniel foram provados e testados no fogo. Ellen White foi provada e testada. Ela não foi provada e testada somente na infância, quando recebeu aquela pedrada e ficou semi-morta, desfigurada, ao ponto de ela escrever: Deus tirou de mim todas as vaidades femininas, ela disse, porque o rosto ficou desfigurado. Mas ela foi testada e provada também na velhice, quando foi exilada para a Austrália. Foi o exílio. Patmos foi o exílio de João, mas a Austrália foi o exílio de Ellen White. Esperavam que ela morresse lá, mas lá se tornou a porta do céu para ela, porque lá ela teve uma intimidade maior com Jesus, e ali ela escreveu o livro desejado de todas as nações. Uma bênção para aquele que medita neste livro. Meus queridos, Deus prova aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Deus os prova para purificá-los, porque quer fazer brilhar em você o ouro do caráter de Jesus Cristo. Deus não vai nos levar para o céu com esse caráter defeituoso que todos nós temos, com tendências para o pecado, com atração pelo pecado. Deus quer nos purificar. Deus chama, Deus abençoa e Deus purifica, Deus prova. Abra sua Bíblia agora em Juízes, capítulo 2. Juízes, houve um tempo em que o povo de Israel, antes de ter os reis, que não foram bênção, não era o plano de Deus, Deus dirigia o seu povo através dos juízes. E aqui em Juízes capítulo 2, vamos ler o capítulo 10, o capítulo 2 melhor, verso 10 até o verso 13. Aqui lemos, Juízes capítulo 2, versos 10 a 13. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Morreu Moisés, morreu Josué, morreram os contemporâneos de Josué, os anciãos do seu tempo, e aí veio uma nova geração que não conhecia a Deus pessoalmente, não tinham uma comunhão com Deus, não poderiam ser chamados de filhos e filhas, porque filhos e filhas tem que ser gerado como filho e filha. Eles queriam ser agora como se fossem netos de Deus. Deus não tem netos, mas eles queriam ser netos de Deus. Ou seja, era uma geração que não conhecia Deus como pai, não amava a Deus, não existia esse relacionamento de pai e filhos. Por isso diz a Bíblia, levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Os Baalins daquele tempo era adoração do sol, da lua, das estrelas. Baal era o deus sol, Astarote era a deusa lua, também representada por Ishtar, e também a deusa da fertilidade. Queridos, aqui diz o verso 12: e deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor,
porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. No passado, serviram a Baal, ou seja, adoração ao sol, e a deusa da fertilidade, Astarote. Mas, queridos, o povo de Deus hoje, quando a igreja adventista nasceu como um movimento profético, apaixonado por Jesus Cristo, dando a vida, arriscando a vida, sacrificando-se para que a mensagem, o movimento profético crescesse, expandisse e alcançasse o mundo. Mas aí veio uma segunda geração, uma terceira geração, daqueles que não conhecem ao Senhor, e então começam a adorar Baalins, Baal, Astarote, se voltam para as festas do paganismo. Sabem, queridos, Deus permite você ser provado. Deus permite você ser provado. Quando eu me lembro da história do rei Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, Deus queria provar Saul. E antes de iniciar uma guerra, ele queria fazer um sacrifício para saber a vontade do Senhor. Mas ele tinha que esperar pelo profeta Samuel para fazer o sacrifício. E o profeta Samuel estava indo rapidinho para chegar a tempo para fazer o sacrifício. Mas Deus disse: Samuel, você está muito apressado. Deus não é apressado. Deus não se apressa, não se adianta e também não se atrasa. Mas ele disse para Samuel: espere um pouco, senta aí, descansa um pouco. Vamos dar um tempo para o rei Saul para ver o que é que ele vai fazer. Porque o momento da batalha está chegando e os soldados estão querendo desertar, ir para casa, e o sacrifício tem que ser feito. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai esperar no Senhor? Ou ele vai ele mesmo fazer o sacrifício? Ele mesmo fez o sacrifício. Foi uma tardança intencional que Deus provocou, fazendo Samuel demorar um pouco mais para provar. Deus chamou, Deus abençoou e ungiu Saul, mas Deus o provou, e ele não passou na prova, porque ele não esperou no Senhor. Queridos, nós não vamos entrar na terra de Canaã, nós não vamos entrar pelos portões da Nova Jerusalém, só porque fomos escolhidos e abençoados. Nós só vamos entrar lá quando passarmos pelas provações, pelos crisóis da vida, pelo crisol da vida. É ali que nós somos aquecidos a uma temperatura que Deus sabe que nós podemos suportar pela graça de Jesus Cristo. Ele não permite que o fogo seja aquecido a uma temperatura superior àquela que você pode suportar. Ele sabe que você pode suportar. Deus não permitiu e não permite nenhuma provação, nenhuma tentação superior àquela que você pode suportar com a sua graça. Portanto, ninguém vai poder falar: não, a tentação foi muito grande, a pressão foi muito grande. Não, não foi. Você não lançou mão do poder à sua disposição, da graça de Jesus à sua disposição. Por isso você cedeu e fracassou na provação. Deus deixou, quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã, Deus deixou ali alguns povos intencionalmente. Como é que Deus faz as coisas intencionalmente? Para provar. Existe um texto de Ellen White que diz que intencionalmente Deus deixou ganchos na Bíblia. Deus deixou ganchos na Bíblia para os que não são sinceros pendurarem suas dúvidas. Deus não tira da Bíblia toda a possibilidade de dúvida, porque tem que ser exercida a fé. Se Deus eliminasse toda a possibilidade de dúvida, não precisaria exercer fé. Queridos, há coisas que nós não entendemos, que não compreendemos ainda, mas nós cremos, é pela fé. É pela fé. E Deus intencionalmente deixou alguns povos naquela terra de Canaã. Leia comigo agora o capítulo 3 e o verso 1. Capítulo 3 de Juízes, verso 1.
Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. O Senhor deixou ficar. Seria tão simples, já que destruiu tantos, destruiria aqueles também, para não ficar nenhum pagão, nenhum adorador de Baal. Queridos, Deus não fez isso. Deus queria provar o seu povo. O que diz aqui? Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas, você está lendo comigo? Para por elas provar a Israel. Deus escolhe? Sim. Deus abençoa? Sim. Deus prova? Sim. Deus prova a mim. Deus prova a você. Nós estamos sendo provados cada dia. Cada dia é uma guerra. Deus não nos convida para uma festa. Deus nos convida para uma guerra. É uma guerra entre o bem e o mal, onde você assume um lado. Você se coloca ao lado do príncipe Emanuel, Jesus Cristo. E você agora tem a inimizade e o ódio de Satanás contra você. Você será provado. E nós vivemos num campo de batalha. E às vezes esquecemos que estamos num campo de batalha. E nos imaginamos passeando pela terra. Como é belo passear pela terra. A Bíblia diz que Satanás passeia pela terra. Mas os filhos de Deus estão sendo pressionados, bombardeados dia e noite. Nós não temos trégua, meu querido irmão. Não existe trégua de você começar o dia sem Deus, de você ficar um dia sem estudar a sua Bíblia, de você deixar um dia sem fazer o culto com a sua família, de você tirar umas férias de religião. Não existe uma trégua enquanto estivermos no planeta Terra. E enquanto Jesus Cristo não descer do céu com poder e glória, não haverá trégua para você, meu irmão, para o seu lar. Por isso nós temos que vigiar e orar, orar sem cessar, todo o tempo, porque Satanás o tempo todo está como leão bramando ao nosso redor, tentando nos tragar e tragar os nossos filhos, inventando sutilmente astutas ciladas para penetrar dentro dos lares, penetrar dentro dos quartos, usando a tecnologia para destruir a mente dos nossos filhos, paganizar a mente dos filhos. Nós podemos até trazer o corpo dos filhos para dentro da igreja, para o culto, mas a mente, quando está paganizada, ela não vem, ela não se concentra, ela não assimila nada da palavra de Deus, se ela foi paganizada a semana toda com videogames. Queridos, Satanás está criando um sistema mundial para paganizar a mente dos filhos, através da escola pública, através da tecnologia. Eu fiquei um pouco chocado com o que eu vi essa semana. Aqui está, vou ler para vocês. No dia 21 de março de 2022, o presidente Joe Biden disse: agora é o tempo quando as coisas devem ser mudadas. Haverá uma nova ordem mundial e nós temos que liderá-la. Estados Unidos da América do Norte. Nós temos que unir o resto do mundo. Haverá uma mudança de paradigma para estabelecer a nova ordem mundial. Agora não é ele que está falando, agora já é um comentário. Haverá uma mudança de paradigma para estabelecer a nova ordem mundial, para que venha o anticristo. Nesse sistema de nova ordem mundial, meus queridos, o que impera é a bruxaria. Eu não sei se vocês já ouviram falar naquela tábua, naquela mesa chamada Ouija. É uma mesa onde foi feito filme sobre isso. Era uma mesa Ouija, ou sei em português qual seria, se teria um outro nome, mas o Amazon agora está lançando Holy Spirit Board,
Holy Spirit Board. Igual aquela mesa de satanismo, de magia, que você fala e ela responde, que você se comunica. Só que para alcançar as crianças, mentes cristãs, esta aqui é uma mesa demoníaca para que você converse com Jesus Cristo. Holy Spirit Board, você pergunta e ela responde. É uma comunicação com Jesus, para você falar com Jesus. Mas queridos, com quem essas crianças estarão falando ao adquirirem isso no Amazon? Holy Spirit Board. Satanás está implantando nesta nova ordem mundial o transgenderismo. Transgenderismo. O secretário de Joe Biden, assistente secretário da saúde, Raquel Levine, convocou os doutores americanos para serem embaixadores no sentido de normalizarem o transgenderismo. Levine, que é um homem que se identifica como mulher, disse: eu encorajo a todos vocês a pensarem sobre vocês como embaixadores para esta nova comunidade de embaixadores para a ciência. Queridos, este é o mundo que Satanás está preparando para que os meus filhos, meus netos, seus filhos, seus netos enfrentem. Essa é a bruxaria. Este é o mundo idolátrico moderno. Nós não estamos vivendo no Antigo Testamento, mas existe uma aprovação para o povo de Deus hoje, como existia uma aprovação no tempo antigo para o povo de Israel. Deus permite a aprovação. Por que Deus permite? Para nos purificar, para que sejamos uma igreja sem rugas, sem máculas, santa e pura, porque Deus disse: eu sou santo, sede vós também santos. E nós vamos ter que aprender a dizer não para o transgenderismo, nós temos que dizer não para a bruxaria, nós temos que dizer não para tudo aquilo que vem da Disney. Tudo que vem da Disney vem com encantamentos, sejam brinquedos, sejam roupas, tudo está encantado, ou músicas. A religião do meu Senhor Jesus Cristo não é um chamado para uma festa, mas para uma guerra. Quebrar os ídolos, queimar tudo que é pagão, de bruxaria, o que é da Disney, CDs, DVDs, videogames, que exercitam nossos filhos na violência, no mal. Se você tiver em casa aquela trilogia, aquela série Star Wars, Guerra nas Estrelas, é bom você, se você quer levar os seus filhos para o céu, porque eu sei que pais colocam isso para assistir juntamente com os filhos, com as suas crianças. Se você pensa que isto é inofensivo, então entenda que ali não está falando de Deus, está falando da força, the force, a força. E a força ali no Star Wars não é Deus, é Satanás. Tem o Dark Side. E queridos, Satanás está se infiltrando nos lares. Um tempo desses, um pai cristão se assentou com seus filhos para assistir. As pessoas guardam em casa como relíquias. A Guerra nas Estrelas é conservada nos lares como se fosse uma relíquia. O que nós temos que fazer? O que Deus exigia que o seu povo no passado fizesse? Quebrasse, queimasse, expulsasse, destruísse. Não é para guardar, não é para emprestar, não é para vender. Quando você quer destruir as suas joias, não é para vender as joias, não é para emprestar para alguém, não é para dar para alguém, é para destruir,
para que este mal não se propague por sua causa na vida de outra pessoa. Quando estudamos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, devemos ter em mente que esse povo de Israel falhou. Porém, os princípios divinos permanecem hoje no Novo Testamento. Deus escolheu você, escolheu o seu lar, a sua casa. Pense no seu lar como sendo Israel. Você não tem que lutar por Israel. Você tem que lutar pelo seu lar. Quando subia ao trono um rei bom, o povo prosperava. O povo era fiel a Deus. Mas quando entrava um rei ruim, imoral, apóstata, todo o povo apostatava. Porque assim como é o líder, assim é o povo. Vocês sabem que a água não sobe acima da caixa d'água. Existe um limite. Como a liderança, assim será o povo. Assim como é o pai e a mãe, será o quê? A família. Queridos, temos filhos que estão firmes na obediência ao Senhor, firmes no amor a Jesus Cristo. Isso exige oração e jejum. Jejum e oração. A Leila e eu temos a segunda-feira como sendo o nosso dia de jejum. Meus filhos já são crescidos, mas nós continuamos jejuando por eles. Como jejuávamos quando eles tinham seus 7, 8 anos de idade, já estávamos jejuando por eles. Jejuando pelos nossos netos. É com jejum e oração que nós vamos levar nossas famílias para o céu. Amém? Não é brincando de ser cristão. É implantando em nosso lar os cultos da manhã. É implantando no lar o culto da noite. É ensinando os nossos filhos que o dia começa com Deus, termina com Deus. Meus queridos, não podemos deixar as portas dos lares abertas. Porta aberta para a pornografia. Temos que saber o que está acontecendo dentro dos quartos dos nossos filhos. O que é que eles estão vendo na internet? Não poderemos colocar esse aparelho na mão das crianças. Isto corrompe. Isto tira o gosto pelo culto. Mas as minhas crianças só veem as historinhas de Jesus. Mesmo as historinhas de Jesus sendo assistidas nisso aqui, tira o gosto pelos cultos. Quando você chega lá e fala, agora é a hora do cultinho, e tira, é uma briga. É uma briga. Mas estavam ouvindo historinhas. Queridos, isso aqui destrói o gosto pelo culto, pelo louvor. O culto em casa, o culto na igreja se torna alguma coisa enfadonha. Há 2 semanas atrás, alguém me escreveu, pastor, por favor, fale não só sobre a pornografia, fale da masturbação. Nossas crianças são vítimas, porque não sabem que Deus abomina. Deus matou Onã. Na Bíblia não existe a palavra masturbação. O que existe na Bíblia é onanismo. Onã, filho de Judá, que foi morto por Deus. E onanismo se tornou uma palavra sinônima de masturbação. Deus abomina, tanto é que o matou. Um homem casado, pai de filhos, doente, pediram que Ellen White, visitando a cidade dele, orasse por ele, e Ellen White ia orar por ele. Mas em sonhos, Deus apareceu para ela e disse, você não vai orar por este homem. Você não ore por ele, porque ele é viciado na masturbação. E se ele for curado, ele vai continuar neste pecado. Não ore por ele.
E na manhã seguinte ela foi até a casa dele e disse: Deus, eu vim aqui para dizer que Deus me proibiu de orar por você, porque o seu pecado é esse, e você não quer largar o seu pecado. Deus disse que você não quer largar, e não largou mesmo, ele morreu com o pecado. Eu não tenho visto na minha experiência, meus queridos, adultos que vieram da infância com este vício se libertarem. Eu não tenho visto. Deus ajude que apareça, Deus ajude que exista gente adulta que veio da infância com este vício e depois de velhos venceram. Me contem a história, porque eu gostaria de ouvir destas vitórias. Pastores e membros, jovens, tenho acompanhado esses casos. Pornografia, masturbação, filmes que ensinam o sexo livre, filmes e programas que fazem o homossexualismo parecer algo normal, aceitável. Temos que tirar os nossos filhos das escolas que ensinam a ideologia de gênero. Ah, mas a escola adventista não presta, a escola adventista é muito fraca. Queridos, vocês estão querendo levar os filhos para onde? Para o céu? Ou você quer somente dar uma educação à altura para que ele seja um doutor, uma doutora? Nós deveremos colocar nossos filhos onde eles começam a aula com oração. Comece com oração. Mas não numa escola que é proibido orar, proibido falar de Jesus. Mas é exigido que se pregue a ideologia de gênero. O mal, queridos, é uma porta que se abre por dentro. Vou repetir. A Leila me deu esse pensamento. O mal é uma porta que se abre por dentro. Nós, os pais, abrimos a porta para que o mal entre dentro da nossa casa. Nós os matriculamos em escolas que vão destruir a fé deles. São vítimas, coitadinhos, são vítimas, não sabem o que estão fazendo. Nós damos presentes para os nossos filhos que vão lhes destruir a fé. Não podemos abrir a porta dos nossos lares para as cartas de baralho, cartas de tarô, bola de cristal, leitura da mão, médiums, hipnotismo, astrologia, horóscopos. Todas essas práticas são portas abertas para Satanás entrar nos lares e possuir a mente dos nossos filhos. Antes de Jesus voltar, meu querido pai, minha querida mãe, antes de Jesus voltar, Ele quer santificar, para então glorificar. Daniel capítulo 12, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 12. Nós fizemos um sermão na Campal da Flórida. O título é Caráter. Caráter é aquilo que você é no escuro. Caráter é aquilo que você é dentro do seu quarto, com as portas fechadas, quando ninguém está vendo, só você. Isso é caráter. Isso é você. E alguém hoje de manhã disse: como é que podem ter tantas pessoas assistindo este vídeo e ter tão poucos likes? Essa é uma mensagem que não vai ter muitos likes. O que você acha? Mas nós não viemos aqui, queridos, para adular, nem para falar coisas agradáveis, mas é para chamar você pai, você mãe, vocês jovens. Nós somos a semente santa na terra. Amém. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Nossos lares são centros de homens e mulheres, santos do Altíssimo. Nós temos uma missão: salvar o nosso lar e salvar as pessoas que cruzam o nosso caminho. Mas Deus não chamou somente, não somente abençoou, Deus também nos prova. E aqui diz em Daniel capítulo 12, verso 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel,
porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Jesus não vai voltar antes disso. Ele primeiro vai o que? Purificar sua igreja, para poder levá-la para o céu. Senão as pessoas vão ficar infelizes no céu. Já imaginou? Pessoas que não são purificadas e são levadas para o céu, elas vão pedir para sair de lá. Elas querem pular de lá, elas não querem ficar lá. Que tristeza, que chatice. Por isso, Deus quer purificar, para poder nos levar. E aqui diz em Daniel 12, verso 10, muitos serão o quê? Purificados e embranquecidos. O que significa embranquecidos? É uma provação difícil, não é? Que os cabelos ficam brancos. Embranquecidos, provados, diz aí. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você entende o porquê das provações. Você não se revolta contra a provação. Você não chuta o balde, como dizem, não chuta o pau da barraca, né? Não desiste de tudo, não se revolta contra Deus, não fica de mal com Deus. Há pessoas que estão de mal com Deus, revoltadas com Deus, não aceitam as provações. Mas Deus purifica, Deus prova aqueles que Ele ama, porque Ele quer nos levar para o céu. Meus queridos, é isso que Jesus Cristo quer fazer na minha vida e na sua vida. Em Josué capítulo 24, versos 14 e 15, aqui está a decisão de Josué. Um exemplo para você e para mim. Josué capítulo 24 e os versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora o quê? Os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Joguem fora o que existe dentro de casa, que seja de origem pagã, de bruxaria, ou da Disney. Jogue fora. E agora o verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha a frase linda, que decisão linda. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que tal, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos pais, que tal nós tomarmos esta decisão que moveu o coração de Josué? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. O céu para os nossos filhos, custe o que custar, a qualquer preço. O que tem que ser mudado, será mudado. O que tem que ser confessado, será confessado. Mas nós queremos o céu para as nossas famílias. Eu o desafio a repetir, você mãe, você pai, vocês jovens. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero orar neste momento com você. Pai querido que estás nos céus, sabemos que não é uma decisão fácil. Sabemos que o marido depende da esposa, a esposa depende do marido. Mas sabemos que os filhos dependem dos pais. E entendendo a dificuldade que nós temos como pecadores de permanecermos nos teus caminhos, é que nós estamos aqui implorando que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, que nos faça fortes em Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a cumprir com este propósito feito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, implantando o culto da manhã, implantando o culto da noite, fazendo um jejum pelos nossos filhos semanalmente, dedicando-os a Jesus diariamente, até Jesus Cristo voltar em poder e glória. Esse é o nosso pedido e a nossa entrega em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.